Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Boa noite para todos, a todos aqueles que estão conosco na nossa casa e os que estão conosco também no nosso canal do YouTube, os nossos votos de muita paz nessa noite de hoje. Nós vamos iniciar mais uma tarefa da nossa casa, pedindo à espiritualidade que nos envolva em bênçãos de paz, para que nós possamos integrar esse momento de vibração que somente a prece nos proporciona. E vale ressaltar que é um hábito que muitas das vezes nós esquecemos. Achamos que a oração ela é feita daquela forma maquinal em alguns momentos, ao levantar, às vezes ao deitar, que é muito difícil, que a gente às vezes reza ou ora já deitado e você começa num Pai Nosso e não sabe como que terminou, você termina a oração já no plano da espiritualidade. É importante que nós possamos nos preparar antes. Que bom seria que nós fizéssemos a oração da noite justamente às vezes de pé, para que nós possamos aprender a louvar a Deus. E raramente nós louvamos a Deus. E louvar não é colocar a Deus Ele como principal fator de nossa existência. O fator principal é a nossa união com Ele. Porque tudo que nós buscamos na melhoria passa pela oração. Então é isso que nós convocamos a todos para que possamos buscar esse momento de reflexão. Senhor Jesus,
amigos espirituais que nos inspiram, que nós possamos sentir a Tua presença, a iluminar as nossas consciências e trazer aos nossos corações o afago fraternal do amor que incendeia as almas na busca do encontro maior com o nosso Mestre Jesus. Eis que nós nos postamos, Senhor, como espíritos ainda em dificuldade, mas traduzindo sempre a vontade que emana de nossa vontade maior, do nosso íntimo, para encontrarmos em Ti a força que nos impele a caminhar na busca do aprimoramento das nossas consciências. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite os companheiros espirituais que já estão adiante de nós possam estar conosco no trabalho, nos inspirando, nos influenciando e também nos tratando. Aos amigos espirituais que fazem parte dessa plateia, que vem aqui na busca da compreensão, que possa receber também nesta noite as palavras de vida eterna, onde a transformação da paz passa pela mudança das suas estruturas mentais. Que assim sendo, Senhor Jesus, nós te rogamos, esteja conosco, inspira-nos a prosseguir, para que não possamos cair mais uma vez sob os golpes da nossa própria tentação. Que assim seja. Na noite de hoje, nós vamos ter a exposição com a nossa companheira Cláudia, falando sobre o sentido da vida. Que Jesus a inspire e que nós possamos fazer bom proveito do tempo. Muito boa noite a todos. Espero que tenham todos passado muito bem esse Réveillon, né? E que estejamos realmente dispostos a recomeçar sempre. Dionísio falou sobre o nome da palestra, o sentido da vida. Eu preciso fazer uma correção. O tema da palestra é o sentido para a vida. Diante dos questionamentos e reflexões de hoje, nós vamos entender que tem uma diferença. E eu gostaria de começar com uma citação. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas como ele acredita, mas o que ele pensa sobre as coisas que ele vê. Isso sim perturba. Nós temos por hábito pensar da seguinte forma, principalmente no final do ano, né? O que eu devo esperar da vida? O que eu devo esperar de 2024? Não é isso que a gente escuta? Nossa, 2024 será o ano da minha vida. Esse ano eu hei de vencer, não é assim? Como foi dito no encontro anterior, que é como se nós tirássemos uma roupa e colocássemos outra e começasse, né? Passar de branco, de amarelo, enfim. Mas essa situação de esperar do ano e dos acontecimentos nos dá uma ideia, uma consciência de estarmos passivos e suscetíveis à espera desses acontecimentos. Já foi dito aqui que o homem ele é co-criador do seu próprio destino, através do uso do seu livre-arbítrio. Se nós somos co-criadores, seres de luz embrionários, por que diante da vida concreta nós nos colocamos em situações de espera, de aguardar, como se estivéssemos esperando cenas do próximo capítulo da nossa vida? O que vai vir aí?
O que 2024 está prometendo para nós? A gente fica com essa expectativa, né? Expectativa realmente de espectadores do que está por vir. Viktor Frankl, no livro sobre o sentido da vida, ele faz traz uma reflexão da seguinte forma: que o contrário do que a gente pensa, do que a vida espera de mim, que nós devemos fazer a pergunta: o que eu posso fazer com esta vida que eu tenho? Ao invés de esperar pela vida, reagirmos diante da pergunta: o que essa vida espera de mim? Quando a gente faz essa pergunta ao contrário, a gente se coloca em posição de agentes, de proativos para lidar com as diversidades. Então, diante dessa indagação de promover algo do que essa vida, do que eu vou fazer com esse sentido, a gente já não fica mais à espera da felicidade. 2024 vai ser o ano da minha vida, então eu estarei feliz. Eu vou realizar grandes coisas. Ele diz que quando eu me coloco diante da situação do que a vida espera de mim, o que eu posso fazer com ela, que sentido eu vou dar para ela, a felicidade é um resultado de todas as ações que eu vou procurar fazer com sentido. Então, os meus movimentos passam a ser pensados, mas não de uma forma racional, de que será que eu vou para a direita, será que eu vou precisar perceber o que está acontecendo comigo. E a vida é essa mesmo que nos coloca questões que temos que responder, como se essa vida fosse uma grande escola. Fosse não, ela é uma grande escola, né? Imagina que o gênio da lâmpada estivesse e perguntasse assim: o que você quer? Mas diferente do gênio e das redes sociais que a gente vê lá, você dá um estalo, o negócio muda, né? Como se fosse muito rápido. Ele vai dizer para você: o que você deseja? E você vai responder: o que você deseja. Mas ele não vai dar para você. Ele vai te devolver uma pergunta com uma ação. É isso mesmo que você deseja? Então faça. Mas muda, né? Porque toda a responsabilidade cai sobre as nossas mãos. E o que é correto, porque nós, somente nós, somos responsáveis pela nossa vida. A vida dispõe de instrumentos à nossa disposição para que, através de aprendizados efetivos e concretos, nós iremos galgar o caminho das respostas a essas perguntas. E, através dessas ações efetivas, nós daremos uma real atenção a outras pessoas, nós passaremos a ter outras vivências. Porque muda a forma como eu vou me posicionar diante das situações. Eu não estou buscando o sentido da vida. Eu sou um agente de ação para dar um sentido à minha vida. Entendem a diferença? Porque eu que vou dar o colorido dela. É dentro de mim que eu vou encontrar essa diferença. E aí, quando nós fazemos esse movimento, nós deixamos de ser o centro das atenções. Não estou dizendo de forma egoísta, não, mas a gente para de olhar um pouco para a minha dor, o meu problema e o meu sofrer. A gente passa a olhar de uma forma mais aberta para o outro. A gente começa a ficar mais ponderado. Dia desses eu ouvi aí uma psiquiatra famosa dizendo que aos 50 as mulheres sabem exatamente o que elas querem.
Será? Não, né? E os homens, aos 50, sabem exatamente o que querem? Dizem que as mulheres amadurecem antes dos homens. Isso é uma verdade? Então, se for assim, quando as mulheres estiverem aos 50, o homem ainda vai estar com a cabeça de 35. Será que é isso? É verdade? Olha, acreditando que não, né? Porque cada um sabe a realidade que vive. Porque tem muita gente com 50 anos que não sabe ainda o que é da vida. Muito menos o que quer para a sua vida. Então, nós passamos a acolher o outro nas suas reais necessidades. Então, a nossa dor, não que ela vai deixar de existir, mas o peso da nossa dor, ele passa a ser diferente, muito diferente. E Viktor Frankl, ele fala que a maneira como o ser humano se posiciona interiormente diante do seu sofrimento e das dificuldades que lhe aparecem, pode ser um ato que trará sentido, porque é uma escolha. Você está vivendo um momento de dificuldade e você pode escolher como você quer passar por aquele momento. Se você se coloca como vítima, né, se nos colocamos como vítima, nós ficamos na condição de sermos levados. Mas se nós compreendemos que isso é apenas um momento, a nossa posição é de amadurecimento. Porque todo insucesso exterior e todo fracasso no mundo em nada afetam o sentido que possa resultar no adoecer e no morrer, ou simplesmente de viver uma vida significativa. Por que não afeta? Porque eu já construí dentro de mim os alicerces necessários para passar por aquele momento, para ter uma visão diferente daquela situação. Porque o sentido da nossa vida consiste numa parcela não muito pequena de como nós posicionamos o nosso destino exterior. Porque lembra que nós somos co-criadores, mas nós não controlamos os eventos externos. Eu não controlo, eu posso causar uma doença em mim. E eu posso educar o meu corpo a passar por aquela doença. Mas quando ela vem de supetão, quando eu estou desatento, eu não controlo naquele momento o destino dela. Não controlo. Eu não controlo a forma como as coisas acontecem, como o mundo gira. Ninguém tem esse controle. Muito menos nas coisas mais simples. É importante nós atentarmos para esse conhecimento da real situação que nós nos encontramos. Isso já foi dito aqui anteriormente. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra e ele começou a dar palestras, né? E ele estava um dia dando palestras quando começou a guerra, e ele estava saindo de uma delas quando os militares lá daquela época invadiram, pediram para que as pessoas se retirassem dos seus lares, pegassem apenas pequenos pertences e fossem embora de suas casas. E os pais dele foram uma dessas pessoas. Então, além dos pais, ele tinha uma esposa que estava grávida, e tinha uma irmã, e tinha parente, ele tinha família. Então, quando ele chegou lá, onde tudo estava acontecendo, cada integrante da família dele foi mandado para um campo, como Auschwitz, que a maioria conhece, diferente. Então, a esposa dele estava num, os pais em outro e ele em um. E ele ficou sabendo depois, só no final, quando ele reencontrou a irmã dele, que os pais tinham sido falecidos e a esposa dele havia desencarnado porque ela não suportou tamanhas situações que passavam por muitos outros. Então aquele homem tinha tudo para dizer
que a vida já não tinha mais sentido. Porque pelo pouco que nós conhecemos a história, as pessoas foram tratadas de uma forma muito terríveis. Então, imagina um homem passar por tudo aquilo e ainda ver o lado positivo, se é que existiu, e dar um novo sentido para a sua vida dentro de um campo de concentração. Porque vocês concordam que diante daquela situação, daquele momento, a vida tinha perdido sentido. Ele não sabia onde estava o pai, ele só escutava situações de pessoas morrendo de fome, brigando por comida. Então a vida ali perdeu sentido. Muitos cometeram suicídio. Por que eu vou viver assim? Não tem sentido. Então ele passou a dar um novo sentido para a sua vida. E aí ele fala que nós precisamos primeiro aprender a decifrar as nossas vontades e reais desejos. O que realmente é importante para mim. E nós temos muita dificuldade de fazer isso. Quer ver só? Quando você pergunta para uma criança se ela quer ir ao parque, o que ela faz? Ela sorri, fica toda feliz, não é? Aí você pergunta para ela: por que você quer ir ao parque? O que a criança vai responder? Brincar, não é? Porque lá é alegre, porque eu posso correr, porque eu vejo cachorro, porque eu vejo o pipoqueiro. Não é essa é a resposta que ela vai dar. Para que foram construídos os parques? Além de arborizar, né? Para que as pessoas pudessem quê? Interagir de forma feliz. Então a criança ela dá essa resposta de uma forma muito simples e direta. E aí você pergunta para um adulto: para que você gosta de ir? Por que você quer ir ao parque? O que o adulto responde? É sossego, vai fugir da louça para lavar, vai ter uma louça lá esperando e eu vou ao parque. Não é isso? Então quando você vai no parque, você não vê as crianças, normalmente, né, sentadas no banco, olhando para um celular ou olhando para o nada. Você vê elas aproveitando aquilo que elas realmente se propuseram a fazer, que é brincar, que é curtir o parque. Então as crianças, elas são muito diretas e são muito pueris, porque elas dizem exatamente o que elas sentem, não é isso? Então, essa falta de clareza que muitas vezes nós temos, ela nos impede, entre aspas, de tomarmos caminhos que verdadeiramente possam dar sentido para a vida que estamos vivendo. E aí a gente acha que o problema estão nas coisas. O problema está no meu trabalho, porque eu faço aquilo que eu não gosto. O problema está na minha casa, porque eu queria ter uma casa melhor. Ou, na maioria das vezes, o vazio toma conta. E desse vazio, ele não chega da noite para o dia e cai como um paraquedas. Ele vai sendo construído. Porque imagina que o nosso inconsciente, ele entra em comunicação conosco, trazendo situações de que algo não está legal. E às vezes a gente manifesta isso. Só que a gente tem que se dar conta, porque a gente está preocupado em passar pela vida. E a gente fica igual a um zumbi, literalmente. E a gente acha que está vivendo. Mas não tem sentido aquilo que está fazendo. Você está fazendo porque está na moda, você está fazendo porque alguém disse que tem que fazer, ou você está fazendo simplesmente porque acredita que aquilo é o correto. Nós já dissemos anteriormente sobre uma das dinâmicas do aprendizado do homem. Falamos isso aqui no nosso encontro anterior, não é isso? Assim como o homem recebe a informação, ele processa, ele aprende, ele ressignifica e devolve de uma outra forma. Dessa mesma forma, desse mesmo processo, o homem também, a maneira como ele capta
esses aprendizados, ele cria uma realidade, que a gente chama ela de subjetividade. Ah, isso é subjetivo. Vamos falar de uma forma subjetiva? Então, o que é essa subjetividade verdadeiramente? Vamos lá. Alguém sabe a cor da laranja? Laranja, né? Pode responder, laranja. A cor da laranja é laranja? É. Se a gente pedir para qualquer pessoa descrever a laranja, vai falar, é uma fruta, tem uma casca, se você espremer sai um líquidozinho, não é isso? Aí ela tem uma pontinha, ela dá na árvore, não é isso? Agora, se você pedir para a pessoa responder qual é o gosto da laranja, é muito bom. Bom, é bom. Tem gente que não gosta da laranja, mas qual é o gosto? É como quando a gente pergunta, você chupa manga? Ah, adoro manga. Tá, qual é o gosto da manga? Como que é? Aí você muda a pergunta. Como é para você vivenciar chupar a manga? Eu adorava subir no pé, né? Apanhar a manga. Gente, aquele cheiro da manga era maravilhoso, não é? Até a laranja hoje tem um cheiro diferente. Então aí você tem uma memória afetiva de algo que você faz. Mas até você explicar como é isso, vai ser diferente do Antônio, o Antônio vai ser diferente do Zé, e o Zé vai ser diferente da Maria. Porque cada um tem uma forma de se expressar de acordo com o que ele construiu. Então a gente chama de subjetividade. Não tem nada a ver com... Pode ser que seja perto de uma opinião. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Mas é uma construção muito mais profunda. Por isso que é subjetivo. E quando ele fala que o sentido para a vida, eu não posso ir aqui perguntar para o meu amigo aqui, eu estou precisando dar um sentido para a minha vida, você me ajuda com isso? Aí ele vem e fala para mim, o sentido para a vida, gente, é maravilhoso. É você levantar todo dia, né? É você tomar um café da manhã maravilhoso, aquele cheiro do café, é você ir trabalhar. Só que eu olho para ele e falo, nem de café eu gosto, mas o meu café não está tão saboroso assim. Eu falo para ele, eu acho que o sentido não é esse não, para mim é diferente. Então, à medida em que nós vemos a fruta, ela é concreta, ela é real. Então, quando a gente explica aquilo que é concreto, a gente tem uma informação coletiva. Então, você sabe que a laranja é redondinha, né? Você sabe que a manga ela é verde, ela tem um pé. Então, todo mundo já tem fiapo de cortar, todo mundo já tem uma ideia formada, concreta, é real. Você pegar a manga, ela é real. Mas quando a gente leva uma interpretação pessoal de como você percebe, como aquilo te afeta, é subjetivo. Outra coisa, o chuchu. Que gosto tem o chuchu? Gente, na boa, né? Olha lá, você gosta do chuchu? Mas que gosto que tem aquilo? Chuchu, não é? Ah, mas quando a gente morde aquilo, sai uma aguinha gostosa, se coloca um limão, né? Uma cebolinha, fica bem temperadinha, um azeite. Eu já dei um outro contexto para ele, eu temperei ele. E automaticamente, para quem come, gosta já, gostoso. Então você tem essa vivência. Mas explicar por que você gosta do chuchu, explica aí para mim. Por quê? É porque sim, muito bem, né? Ah, sim. Sim, ele tem as utilidades dele, muito bem lembrado, é isso mesmo. Então já tem mais um motivo para você gostar do chuchu. Então, quando ele é concreto, a gente consegue identificar. Mas quanto mais abstrato vai se tornando a situação a ser comparada, mais subjetiva fica a resposta. Vamos lá, o que é o amor? É um sentimento. Perfeito, ótimo. Quando a gente se apaixona, o que acontece? Friozinho na barriga,
A gente ouve isso aí, né? O quentinho do coração, dá uma sarradinha, né? Foi assim que a gente conquistou, foi? Ah, eu sabia, aí, ó. Então, tem as particularidades, não é? Mas quando eu pergunto assim, o que é o amor para você? Explique-me, o que é o amor? Alguém pode me explicar, por favor, o que é o amor? Eu ainda não sei. E aí? Explica. Então, coletivamente, a gente tem uma informação. Mas quando eu trago para a maneira como eu construo o que é o amor dentro de mim, é subjetivo. Por isso que eu não posso pedir para o João dar uma resposta para mim, qual é o sentido para a minha vida. Não vai ser o bispo, não vai ser o vizinho. Porque cada um precisa descobrir qual é o sentido para a sua vida. Precisa olhar para isso. E aí entra em outros contextos, que a gente não dá para estender aqui, mas, por exemplo, como que eu vou julgar o outro se a maneira como ele construiu é dele? E isso nos torna únicos, seres únicos, porque cada um tem uma forma de olhar sobre a vida e sobre as questões que ela traz. Entende agora o que é subjetivo? Então, quando a gente fala em subjetividade, é como eu construo dentro de mim. Encontrar um sentido para a vida requer uma vontade genuína, ou algo parece ser muito difícil, porque nós precisamos nós precisamos entrar aqui dentro de nós mesmos. Requer também um autoconhecimento. E, na maioria das vezes, é muito difícil a gente fazer isso. Só que quando a gente começa a pedir um diálogo da prece, quando nós aprendemos a orar, como a Eunice colocou aqui, a gente começa a exercer isso, não tem como você não se interiorizar. O Pai Nosso da boca para fora é de um jeito, o Pai Nosso interiormente é uma outra interpretação. É uma relação com a divindade, não é? É uma relação com Deus. Então também é única. Não é isso? Nós temos, cada um se relaciona de forma única. Então, isso requer olhar para o nosso passado, quando a gente busca um sentido para a vida. Por quê? Quem vive no passado é o quê? Museu, né? Tá certo? Olha como que a gente repete as coisas no mundo, né? Nem sabe por que repete. Eu preciso olhar para o meu passado, porque ele vai passar como um filme na tua mente quando você busca um sentido para a sua vida. Porque você vai entender exatamente qual foi o ponto de inflexão que você deveria ter feito e não fez. Não é porque você fez uma escolha errada. Você usou o seu livre-arbítrio de acordo com o seu desejo. Só que aquela perguntinha de estar relacionada consigo, isso que eu estou fazendo é o melhor para mim? A força que eu vou desprender para fazer isso aqui vai me trazer algo que eu quero lá na frente? Isso é propósito. É agir com propósito. E muitas pessoas vivenciam esse propósito, esse sentido, quando passam por momentos traumáticos, diante de uma doença. Um exemplo, a ginasta Laís Souza. Ela sofreu um acidente, ficou tetraplégica. E ela poderia dizer, ela amava fazer, ela ama isso, ela ama ser ginasta. Tanto é que ela ganhou medalhas, era uma ginasta muito importante para o nosso país, representou muito bem o nosso país. Ela poderia dizer, isso tudo perdeu sentido para mim. Poderia dizer, para quem pulava, saltitava, está presa a uma cadeira de rodas. Só que ela fez o contrário, ela pegou aquele momento muito traumático, porque estava ou não no processo reencarnatório dela, não cabe aqui a nossa análise, mas ela pegou aquilo e deu um novo sentido para a vida que ela continuaria ali vivendo, que ela queria viver, ela fez uma escolha.
Ela poderia continuar lá, agora eu não posso fazer nada, estou aqui nessa cadeira, vou depender dos outros. Mas o que ela fez? Ela começou a dar palestras motivacionais sobre persistência, resiliência, principalmente para os jovens. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Existe um aplicativo em que a gente disponibiliza serviços para atendimento às pessoas, seja de escutatória, seja psicólogo, consultoria, várias coisas. E aí, o que eu tenho percebido nesse aplicativo é que os jovens, as pessoas que estão buscando atendimento para a saúde mental, são pessoas muito jovens. Porque lá ele classifica, né? Qual é a sua idade, se você prefere que vai te atender homem ou mulher, então você responde esse questionário antes de procurar o serviço. E aí, a faixa de 17 a 25 anos e a faixa de 12 a 15 anos, ou 17 anos, né? De 12 a 17 anos. Eu me assustei quando eu vi aquelas coisas. Eu acredito que deve ser o pai, né? Que deve estar procurando alguém. Mas são pessoas muito jovens. E isso tudo está acontecendo um adoecimento com os nossos jovens. E aí, quando você encontra alguém que pega uma dificuldade, um trauma e dá um outro sentido para aquela vida que ela estava vivendo até aquele momento, ela começa a afetar outras pessoas. Em algum momento, alguém ouviu uma palestra dela e mudou, escolheu viver outras coisas. Então, Viktor Frankl fala que não existe receita, porque é algo muito íntimo, muito subjetivo a forma como você vai fazer isso. Porque a vida é uma dinâmica constante. E não é só de hora em hora que as coisas mudam. A vida coloca provas nestes momentos, ou em momentos que a gente nem espera. E cabe a nós darmos um sentido para cada momento que o desafio surgir. E esse sentido, essa atitude, ela muda de pessoa para pessoa. Um exemplo, tem uma história de um escravo estava sendo transportado num navio na época, e esse navio começou a pegar fogo, então ele estava acorrentado. E aí eles libertaram ele por conta da situação, só que muitas pessoas estavam morrendo naquele barco. Então ele poderia escolher: estou livre, pular no mar, no bote, ir embora e ganhar a liberdade dele. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas ali ele salvou 10 pessoas. Ele deu um sentido para a liberdade que ele teve naquele momento. O desafio existiu, mas ele deu um sentido. Ele encontrou um sentido, salvar a vida de alguém. Então, a maneira como nos comportamos diante das dificuldades nos revela quem realmente somos. E não há situação que não possa ser melhorada ou pela realização ou pela tolerância. Se você não está feliz com a vida que você tem, mude. Você não pode controlar, ninguém pode controlar, como já dissemos aqui, os fatores externos. Mas o interno sim. Porque a maneira que nós damos, a visão que nós damos para as coisas, é isso que pesa na nossa vida. É como nós enxergamos o sentido da vida que nós estamos vivendo hoje. Se a vida tem sentido, o sofrimento também tem. Então, começar a aceitar a vida que tem já é um grande passo. Quando a polícia lá chegou para levar a família, como muitas outras lá de Viktor Frankl, um dos pertences que ele tinha era uma parte da Torá. E eles valorizam muito isso, né? A religião, a crença deles, até a essência de quem eles são, está baseada na Torá. E aí ele tinha um pedaço dessa Torá e ele levou com ele, que estava escrito exatamente assim:
eu aceito a vida que Deus me deu? E aí a pergunta é o quanto nós estamos aceitando verdadeiramente a vida que Deus nos deu. Será que o não aceitar não está nos levando para esses vazios, esses adoecimentos emocionais? Será que não são essas decisões que eu tento controlar externamente que estão afetando de alguma forma? Então eu não posso mudar o que é externo, não cabe a mim, mas eu posso ressignificar a forma como eu enxergo isso tudo. A coisa mais difícil de fazer é pedir para que Deus nos auxilie a encontrarmos um sentido para a nossa vida. Por que é tão difícil? Porque a gente tem que vencer o orgulho. A gente precisa aceitar os nossos erros, aceitar que nós já erramos, porque quando a gente olha para o nosso erro, a culpa ela parece um colchão, ela corrói dentro da gente. Então, aproveitar o momento que você está vivendo, cada um de nós, e perguntar: o que essa vida está esperando de mim? Que sentido eu posso dar para ela? A sensação que eu tenho, Cláudia, é de que a vida perdeu sentido para mim quando meu filho desencarnou. Até pela forma como isso aconteceu. Meu filho de 27 anos, em 2022, desencarnou. E eu falo que é como se tivesse um monte de poeira em cima da almofada e você bate a mão naquela almofada e a poeira levanta. Toda a minha vida se levantou. Nós tínhamos um relacionamento muito próximo. Éramos muito amigos. E para mim, no momento, nos primeiros meses, eu achei que estava tudo bem. Isso é espírita, gente. Que é isso? Eu leio pra caramba. Então tá tudo bem. Só que não. Quando eu comecei a olhar para mim, o bicho pegou. Então, toda a vida, ela vem passando diante dos meus olhos como um filme. Porque Deus está me dando a oportunidade de ressignificar o sentido. E eu tenho me questionado esses dias: qual é o sentido que eu posso dar para a minha vida? O que a vida está esperando de mim nesse momento? Então é algo que nem sempre a gente está disposto a fazer. Porque, principalmente nós que somos pais, a gente se sente muito culpado. A gente não vê o que já fez por eles, mas a gente vê aquilo que não fez. Não é? Poxa, eu deveria ter feito isso. Poxa, e se eu tivesse feito isso? Não é? A gente fica assim. E isso é contigo um avô, algumas coisas, né? Um emprego. Porque a gente passa por esse momento da perda, entre aspas. Eu sei que eu não perdi ele, mas e o meu lado humano? E meu lado humano? Fazer com que o espírito sobreponha esse lado e dizer: eu preciso continuar. Eu preciso dar um sentido para a vida que eu vou viver daqui para frente. Como? E o primeiro sentido é acreditar que a vida vale a pena ser vivida. Porque quando o ente querido ele se vai da gente, metade da gente parece que vai junto. Mas não pode ser assim. Porque a outra metade também é amor. Você está sofrendo porque existe amor. Se a gente está passando por uma dificuldade, uma doença, aquela doença, aquele desafio também é amor. Então o que eu posso fazer, o que eu vou fazer com isso, isso sim tem uma grandeza gigantesca. E será maior ainda a partir do momento que você também der essa grandeza gigantesca para isso.
Aproveitar o momento que você está tendo, seja de assistir isso em casa, seja de estar aqui, e de se perguntar: 2024 está aqui. Já não é mais um ano, ele está aqui, eu estou vivendo. Obrigada a Deus pela vida que eu tenho. Eu aceito a vida que eu tenho. Como eu posso ser útil e fazer dessa utilidade um sentido para a minha vida? Se colocar à disposição como ferramenta para levar ao outro aquilo que você tem de melhor. Isso ameniza a dor. E aí a gente começa a ver, não que nosso sofrimento, não é isso. A gente começa a ver que existem dores maiores, no sentido de, porque cada um sente a dor de uma forma diferente. E eu não posso dizer que a minha dor é maior que a sua, nem que a sua, porque é subjetivo, lembra? Assim como o amor. Então, aproveitar a oportunidade de que a vida está aqui para que você dê um sentido para que cada um de nós transformemos o vazio que tem se aproximado de nós, dos nossos jovens, a algo concreto dentro de cada um. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Porque nós temos exemplo, nós temos motivo. Encontrar um motivo para continuar vivendo não é um desafio. Não pode ser um desafio. Precisa ter sentido. E se você não buscar naquele vazio que está lá, vai ser superficial. Porque Cristo, Ele diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente já tem o caminho, a gente já tem a verdade e a gente já tem a vida. Então, qual é, ou melhor, quando é que as fichas vão cair, a gente vai dar aquele clique e dizer assim: opa, vou dar um sentido para a minha vida. Então eu não vou dizer que acabou, porque a gente tem um senso, para finalizar aqui, a gente escuta muito esse lance coletivo de dizer assim: carpe diem, viva a vida como se fosse o último dia. Ter a responsabilidade de aceitar a vida que Deus lhe deu, de saber que você não controla o externo, te traz também a responsabilidade da finitude. O que é a finitude? De saber que hoje você tem, amanhã você tem. Que garantia a gente tem? Não é concreto. Então, viver dessa forma com responsabilidade para a nossa vida. As escolhas que eu faço agora são as que eu assumo como responsabilidade. Porque é isso que eu vim fazer aqui. E ninguém mais pode dizer para você que não é isso. Nem aquelas vozes que às vezes flutuam na nossa cabeça. Porque ela é a sua vida. E ela é única. Nós acabamos de dizer que é subjetivo, que cada um entende de um jeito. É isso que nos torna únicos. Seres de luzes embrionários. Não se esqueça que o consolo existe e que se nós viemos para reparar e temos dificuldade, a solução também está em nós, desde que você crie um propósito para isso. Não é esperando o que a vida tem para me dar, mas o que eu tenho para dar para essa vida. Que o nosso Senhor Jesus possa nos abençoar sempre nas decisões, nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida e a vida daqueles que vivem conosco. Porque a gente deseja sim o amanhã, mas a gente não sabe se vai ter. Então, viver com responsabilidade e amor, isso também é um amadurecimento. Então, sejamos maduros, não filhos rebeldes, não é mesmo? E aí eu pergunto para encerrar:
Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? Como você quer ser lembrado? Mas não é lembrado por Ele. Quando você chegar lá, quando você voltar ao seu verdadeiro lar, opa, lá vem o Gilberto, lá vem a Alessi. Ou você quer ser lembrado? Vixe, gente, corre, o Edson está chegando aí. Então, como eu quero ser lembrado? São as escolhas que vão determinar isso. Obrigada pelos ouvidos dessa noite, pelo aprendizado, que Jesus possa nos abençoar neste ano. Hoje nós temos, amanhã quem sabe. Estejamos aqui, né? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada. Boa noite. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.